A deficiência dos fatores de coagulação, elas podem ter duas origens principais. Ou ela é de uma origem congênita, ou seja, que vem proveniente de uma herança genética, ou ela pode ser de uma origem adquirida, né? Que ao longo da vida ele não tem essa condição, essa predisposição, porém algum fator que seja de transitório, de produção, um consumo acentuado, ou até mesmo algum antagonismo por algum inibidor, provoca deficiência daquele fator de coagulação específico. Tá? Quando a gente pensa como diferenciar essas duas condições, a congênita vai ser muito mais comum quando a gente considerar animais jovens. Né? Ele não tinha, ou ele já tem histórico de sangramento, ou em algum procedimento cirúrgico, não foi feita ali uma triagem adequada para aquele animal e ele acaba ali apresentando um sangramento mais acentuado, além do normal do que é esperado para um procedimento cirúrgico. Já as adquiridas, elas vão acontecer ao longo da vida, seja por algum processo inflamatório, seja aí por todas as condições que a gente falou, então não tem muita coisa prévia, pode ser animal desde qualquer idade, né? Então a gente não vai... Os congênitos a gente vai pensar naquele primeiro episódio, né? Do qual ele está apresentando o sangramento acentuado, tá? Quando a gente pensa na deficiência de fatores, ela pode ser em qualquer um daquele fator que a gente tem da cascata de coagulação, qualquer uma da parte proteica, tá bem? Porém, existem aquelas que são mais comuns, e quando a gente aqui, eu queria trazer a ideia das hemofilias, né? Seja a hemofilia A, a deficiência do fator 8, que é a doença hereditária hemorrágica mais comum, né? Que existe na veterinária e que a gente extrapola também para a medicina humana, é a mesma coisa. Seguida aí da hemofilia B, tá? Que é a deficiência do fator 9, que é menos comum do que o fator 8, né? A hemofilia A. E a gente tem também o que a gente chama aí da hemofilia C, que é a deficiência do fator 11. Essa hemofilia C, que também é chamada como hemofilia C, ela difere bastante da hemofilia A e da hemofilia B. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ela. Quando a gente pensa na hemofilia A ou na hemofilia B, ela é uma herança genética, né, que é transmitida pelo cromossomo X. Ou seja, ela está relacionada ao sexo. Então, como ele é transmitido, o gene da hemofilia, ele é transmitido pelo cromossomo X, ele é uma doença recessiva, né? Ou seja, se for uma fêmea, eu preciso dos dois cromossomos X com o gene da hemofilia para que o paciente manifeste. Por isso que é mais comum, por exemplo, em animais machos, porque ele tem apenas um cromossomo X portando a hemofilia, né? Ele já apresentaria a clínica, a evidência do sangramento e aí toda a manifestação pela deficiência do fator específico, seja o A ou seja o B. Tá? Então, a hemofilia A e a hemofilia B, elas têm essa condição relacionada ao sexo. Então, é muito mais comum em animais machos do que em animais fêmeas, por exemplo, que ela precisa ter duplamente o cromossomo X. Se ela tiver apenas um cromossomo X com a hemofilia, portando a hemofilia, ela é uma portadora, ela pode ter filhotes, né, hemofílicos, mas ela não necessariamente ela apresenta sangramentos, tá bom? Ela precisa ser XX hemofílico. Quando a gente pensa na hemofilia C, que ela é chamada como hemofilia C e ela é uma deficiência de fator 11, ela já não apresenta essa relação com o sexo ou com essa transmissão através do cromossomo X. Ela tem uma relação, sim, com uma transmissão genética, porém de um cromossomo autossomal. Então, como qualquer outra doença não relacionada ao sexo, né? Ainda não se sabe muito bem se ela é recessiva ou se ela é predominante, porque há manifestações clínicas em pacientes
duplamente, né, recessivos, então aí apresenta manifestação. Porém, às vezes, quando ele é portador, apenas um cromossomo apresenta a deficiência do fator 11, ele também pode apresentar a mesma clínica. Então, ainda há um mecanismo aí que a medicina e a ciência ainda não sabe explicar. Porém, o que vai diferir desse paciente, que aí vai nos confundir, que, assim, talvez a gente passe um pouco despercebido, mas que vai nos ajudar na diferenciação, por exemplo, das outras hemofilias. Ele é um paciente que ele pode, ao longo da vida dele, mesmo quando jovem, não ter episódios de sangramento, como é muito esperado, por exemplo, na hemofilia A e B. Né? O nosso diferencial vai ser, olha, como que foi a troca dentária, ele sangrou muito, ele já teve hemartrose, ou qual que é o histórico, né? Ele já apresentou, já teve algum machucado que sangrou demais, enfim. A gente sempre vai procurar por histórico de sangramento, no hemofílico A e no hemofílico B. Mas nesse hemofílico C, que é a deficiência do fator 11, não necessariamente ele apresentou sangramento ao longo da vida, porque o fator 11 ele fica lá em cima no início da cascata de coagulação. Então, esse animal ele pode muito bem compensar ao longo da vida, não passar pela necessidade desse fator 11 que é lá no início da cascata da via intrínseca, né? E ele não apresentar nenhum sangramento. Quando que ele vai apresentar sangramento? Quando a gente vai para um procedimento cirúrgico com um trauma significativo e aí ele apresenta todo o processo hemorrágico, né? Aí ele vai apresentar toda uma deficiência, toda uma geração de hematomas, enfim, todo um sangramento exacerbado que pode não necessariamente acontecer no momento cirúrgico, como a gente espera, por exemplo, no hemofílico A e B. Mas ele pode ser tardio até aparecer até em torno de alguns dias depois, 2 dias, enfim. Por quê? Quando a gente pensa na deficiência do fator 11, ele está no início da cascata de coagulação, você consegue fazer toda aquela formação de coágulo inicial, geração de trombina e tudo mais. Porém, quando a trombina formada ela vai fazer a amplificação e a retroalimentação da cascata de coagulação a partir do fator 11, é que acontece o problema para esse animal que é hemofílico C. Ele não tem o fator 11, então a trombina não consegue fazer o processo de amplificação dessa via intrínseca. E aí, tardiamente, ele apresenta toda a diástase hemorrágica e aí o sangramento e aí o aumento, o prolongamento do TTPA. Porque nesse paciente, o TTPA ele não vai ter um processo, não vai ter ali pra gente uma marca muito significativa de um aumento muito significativo, né? Não vai ter um prolongamento acentuado. A gente vai ter um prolongamento, pode ter um prolongamento discreto previamente. É claro, depois da perda de equilíbrio e a hemorragia, claramente a gente vai ter ali uma disfunção, um aumento dos parâmetros, né? Podendo ter até o aumento do TP da outra via por uma questão de consumo, né? Diminuição do fibrinogênio, consumo de plaquetas por conta do sangramento, não necessariamente por uma condição de uma deficiência específica já previamente ao procedimento cirúrgico e ao sangramento. Então é muito diferente, a gente vai precisar investigar de uma maneira um pouco mais no histórico, né? Porque quando a gente pensa na deficiência da hemofilia A e da hemofilia B, ela tem uma condição muito mais rápida, uma interferência muito maior no TTPA previamente ao procedimento, que aí então vale o reforço da necessidade, né, dos testes de coagulação, e aí mais especificamente da avaliação proteica da coagulação funcional previamente a um procedimento cirúrgico, principalmente, aí eu vou ressaltar, no caso dos hemofílicos, considerando os animais machos jovens, porque até mesmo que a gente não tenha um histórico familiar, a gente não tem esse parâmetro na veterinária, mas na medicina humana, até 1/3 dos pacientes diagnosticados com hemofilia, seja A ou seja B, não apresenta histórico familiar. Então é uma porcentagem muito grande para a gente não fazer o teste e não prevenir
uma complicação que poderia ser aí até mesmo fatal, né? De perder o paciente, enfim, ou ter complicações porque a gente acabou não solicitando um teste que poderia evitar muitos problemas. Então, quando a gente pensa na hemofilia, vale então a gente lembrar que ela tem uma condição hereditária, ela tem variações e ela tem graus de intensidade dessa deficiência. Então, a gente tem pacientes que têm uma deficiência muito mais significativa, ou quase zero, não tem quase, ou virtualmente zero, que a gente chama, ou graus mais brandos, né? Então, toda essa intensidade vai variar muito de cada paciente, mas caracterizando, essa deficiência, ela é significativa e principalmente vai ser significativa quando esse paciente passar por um procedimento cirúrgico e tiver a necessidade maior de um processo de coagulação mais efetivo, que aí ele não vai conseguir fazer. Então, bom, eu espero que, claro, não dá para explanar tudo em alguns minutos sobre a hemofilia, mas eu espero aqui que a gente possa poder ampliar um pouco mais os nossos diagnósticos, poder investigar um pouco mais sobre esses casos. E se você aí já teve um caso ou tem dúvida ou ainda quer saber um pouco mais sobre a hemofilia, fico aqui à disposição e podem deixar aqui no comentário que a gente vai respondendo.